Bem-vindos à segunda edição de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea em Portugal. E hoje temos como convidado o coreógrafo Vítor Hugo Pontes. Olá, Vítor. Olá, Ana. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Estás aqui no Setup connosco. É um Obrigado prazer. pelo convite e parabéns pelo projeto. Obrigada a nós. E hoje estamos dedicados a ti e saber mais coisas sobre o teu percurso, mas temos que ir assim um pouquinho lá atrás. Vítor Hugo Pontes, como é que tu vais parar as Belas Artes? Essa é fácil. Vou parar às Belas Artes porque eu queria estudar pintura, basicamente. Ou melhor, eu queria estudar artes e no 12º ano, na altura, ainda nem sabia muito bem qual era a diferença entre pintura, escultura, design. Na altura o design estava a surgir. E recordo-me que quando me inscrevi, como sabia o que era mais concretamente pintura, pus em primeiro lugar. Pronto, e entrei na primeira opção. E fui parar às Belas Artes do Porto, mas era uma coisa, já vinha a estudar artes desde o secundário, portanto era um percurso normal. Provavelmente ter ido parar ao ballet teatro ao mesmo tempo é que não é a questão tão normal, porque a indecisão era muita entre seguir teatro ou artes plásticas. Artes plásticas era uma faculdade, era uma coisa que parecia mais seguro, de alguma forma. Mas depois eu consegui este compromisso de candidatar mais duas, entrar nas duas e conseguir fazer as duas durante o tempo. E as Belas Artes, recordas-te alguma coisa em particular nessa altura? Ou seja, algum professor marcou-te? Houve alguma referência que ficou nesse momento? Sim, foi bastante importante. Eu fui aluno do Álvaro Lapa, portanto, do Bernardo Pinto Almeida, do Eduardo Batarda, portanto, para mim o professor Batarda foi extremamente importante, no lado até que ele aparece no 3º ano do curso. O curso tinha 5 anos, não sei como é que é agora, e ele apareceu no 3º ano. Os 2 primeiros anos eram anos muito técnicos. O 3º ano era exatamente o momento em que nós começávamos a pintar aquilo que queríamos, a desenvolver um projeto pessoal. E era o momento mais complicado, porque até ali dizíamos, olha, faz esta natureza morta, agora faz uma colagem e reproduz. E de repente, agora podes pintar aquilo que tu queres. E quando nos perguntam isso, é difícil, porque o que é que eu quero, afinal? Ainda quero tanta coisa, já tenho uma identidade. Portanto, essa questão mesmo da identidade artística surge nas artes plásticas e não depois no teatro ou na dança. Isso é muito a posteriori. E o que é que fizeste nesse momento desse projeto? Ou seja, pinta o que quiseres. Olha, no primeiro ano adiei a resposta porque, curiosamente, tinha acabado o ballet teatro já. Não, estava no último ano do ballet teatro e fiz uma audição para entrar num espetáculo do Teatro Nacional São João dirigido pelo Nuno Carinhas, que era a Ilusão Cómica, e fiquei no elenco e, portanto, nós temos apresentações no Porto e em Lisboa e eu não consegui, melhor, fiz todas as outras disciplinas, as outras cadeiras, mas não consegui fazer projeto, que era a disciplina principal do curso, que era pintura. E dessa forma adiei mais um ano o que é que queria fazer. E depois, quando voltei passado um ano, percebi que trabalhava muito no lado figurativo, portanto estava muito ligado à fotografia também, já à criação de pequenas cenas, portanto eu encenava coisas em casa com amigos e amigas minhas, fotografava e depois tentava reproduzir isso, portanto eram trabalhos sempre muito ligados à figura humana, portanto o corpo esteve sempre muito presente e eram figurativos, essencialmente. Falavas há pouco que em paralelo aparece o ballet teatro. Como é que tu te das conta de que há esse curso? Como é que foste te inscrever ao ballet teatro? Olha, começo em Guimarães em 1994 com uma coisa chamada Audit, Oficina de Dramaturgia e Interpretação Teatral, promovido pela Câmara Municipal de Guimarães. E era dirigido por um senhor chamado Montijo Rodrigues. E então era uma oficina
que tinha estas várias vertentes, tanto a dramaturgia, como a interpretação, como os figurinos, a cenografia, portanto era uma coisa bastante ampla. Tu podias te inscrever no que é que querias fazer. Eu inscrevi-me em interpretação. Nem sabia muito bem, acho que nem sei se era assim dessa forma que era apresentado. Mas pronto, eu queria era fazer teatro, queria atuar, se pode dizer assim. Sabia já isso era muito forte para Sim, ti? sim, sim, Querias desde muito cedo, Sim. sim, isso sempre esteve muito presente. Eu começo antes nas danças tradicionais, no rancho folclórico, mas sempre estive muito ligado a essa construção do espetáculo, gostava sempre muito, tive sempre um fascínio muito grande por essa área, portanto, até que quando aquilo surge, há uma divulgação, meu pai é quem encontra a divulgação e traz e diz que acha que aquilo é para mim, O teu pai? portanto, sim, portanto, ele claramente sabia o que é que a casa gastava, se posso dizer assim. E, portanto, ainda acontece esse encontro com o teatro, e só passado 2 anos é que eu tenho que decidir que curso é que quero fazer, né, na universidade, se quero continuar. E aí é que concorro às várias faculdades e decido também procurar outras escolas artísticas. Na altura havia um colega meu que tinha conhecido em Guimarães, na Audite, chamado José Paredes, que tinha vindo estudar para o Porto para o Ballet Teatro. E foi ele que me apresentou a escola e eu concorri e entrei. Na altura não conhecia sequer outras escolas, nomeadamente a Academia Contemporânea do Espetáculo ou a Escola de Teatro de Cascais também, profissional de Cascais. Nem sequer tinha conhecimento, portanto a internet ainda não é o que é hoje, portanto já existia, mas muito rarefeito. Portanto o conhecimento era muito passa a palavra, dessa forma, pronto, era mais difícil ter conhecimento de outras coisas. Mas estou muito contente com o percurso que fiz, portanto gostei muito de fazer o ballet teatro, eram outros momentos. Na altura esses cursos profissionais funcionavam de forma muito diferente. Atualmente são alunos que terminam o 9º ano e entram numa escola profissional ao 10º, 11º, 12º. A minha turma, a maior parte, já tínhamos terminado o ensino secundário, portanto nós só mesmo fazer um curso profissional de teatro, não queríamos uma equivalência ao secundário. Claro. E portanto havia uma maturidade muito maior. Só tinha uma pessoa que tinha 16 anos, tudo o resto éramos todos já maiores de idade ou muito próximo disso. Portanto, fez com que a turma também fosse muito forte e as turmas são muito importantes no ensino artístico. As escolas são as pessoas e os edifícios também, mas acima de tudo as pessoas e depois as condições que os edifícios nos proporcionam para podermos dar boas aulas ou termos condições para isso. Mas sem dúvida também são muitos os professores que encontramos. E quem é que encontraste lá? Olha, encontrei o João Paulo Seara Cardoso, que era o professor de interpretação assim mais forte que nós tínhamos, o Índio Queiroz em movimento, a Isabel Barros também em movimento. Portanto, estes foram assim professores que foram a Teresa Lima em voz. Portanto, foram assim os professores mais fortes do curso. Depois tive a Lígia Roque, o Nuno Cardoso, em que fiz projetos. Foi dessa forma que conheci o Nuno Cardoso. Na altura ele fazia parte de uma companhia chamada Visões Úteis, no Porto. Portanto, há uma história muito ligada ao teatro também, mas o meu percurso também tem esse paralelismo, não só com as artes plásticas, mas também com o teatro. E como é que, há pouco falavas que o teatro acaba por acontecer, ou seja, a entrada para o mundo profissional acontece nesse momento em que ainda estavas nas Belas Artes. Como é que foi essa primeira experiência com o Nacional de São João, não é? Estavas a falar há pouco. Acaba por acontecer antes, até, porque em Guimarães, nesta oficina, o primeiro ano foi essencialmente de oficina, nós continuamos o projeto, portanto havia espetáculos contínuos e ao final de um ano eu comecei a ser remunerado pelos espetáculos que fazia, portanto estava no 12º ano e já estava, pronto, fazia espetáculos infantis e não só, mas essencialmente muitos infantis e já era remunerado dessa forma, portanto. Depois venho para o Porto e continuo com esta ligação com Guimarães, ainda no primeiro ano. Portanto, o Teatro São João surge, não é propriamente a primeira profissionalização. De certa forma, foi o local que eu trabalhei que tinha melhores condições. Claro. E na altura as condições eram muitíssimo boas. Eu recordo-me que nós ficamos um mês em cena no Teatro Nacional da Ana Maria II. Portanto, eu tive um mês num hotel de 4 estrelas em Lisboa, coisa que hoje era impensável isso acontecer, porque não há financiamento para isso. Mesmo estas estruturas como os teatros nacionais.
Portanto, vivíamos outros tempos mesmo. Mesmo os encenadores que eram convocados a vir cá trabalhar, Sim. muitos estrangeiros, portanto havia muito mais diálogo do que o que existe hoje nesse sentido. Mas fui muito bem acolhido no Teatro Nacional. Para mim é a minha casa aqui no Porto, é sem dúvida a minha casa. Não sei se até no país, não posso dizer, não posso dizer isso. É também o lugar em que tu te projetas. Eu venho de Guimarães, chego ao Porto, os primeiros espetáculos profissionais de grande escala que começo a ver é naquela casa. E que peças vês que te marcam? Ou Olha, que vejo ficam logo, de referência para ti, na altura? vejo logo o Grande Teatro do Mundo, que é uma peça que na altura não percebi nada, mas que me recordo muito da precisão técnica de tudo, a quantidade de projetores que havia, as marcações, os figurinos, os cenários, portanto era tudo incrível, pronto. E para mim foi assim um choque muito grande cultural, porque até aí em Guimarães nunca tinha visto um espetáculo com aquela escala, com aquela dimensão. Portanto isso é muito forte. Mas depois há o encontro com outros encenadores, nomeadamente com o Giorgio Barberio Corsetti, que era um encenador que colaborava muito com o Teatro Nacional. São João, ele fez uma encenação dos Gigantes da Montanha, do Luís Pirandello, que eu fui ver pai 4 vezes, portanto, e também havia muito essa vontade, os alunos de teatro não pagavam em grande parte dos espetáculos, portanto fazia com que uma pessoa fosse ver um espetáculo mais que uma vez, que é coisa que eu hoje, a dar aulas, percebo que os meus alunos não vão. A dificuldade de irem ver uma, quanto mais repetirem, visualizar o mesmo espetáculo. E essas referências que vão aparecendo acabam por também marcar o teu trabalho, o teu percurso. Ou seja, há pouco falavas das Belas Artes e daquele último ano de projeto, não é? Em que podes pintar tudo. Não é o último, é o terceiro. Certo, o terceiro. E depois não há o quarto e o quinto. Exato, mas nesse ano em que há uma expectativa de que haja um artista a surgir, ou uma primeira experimentação, ou uma primeira linhagem daquilo que pode ser o percurso estético, não é? Tu começas mesmo muito cedo, tudo muito cedo, no sentido que, comparando com o agora, ou seja, a forma como estás a descrever, começas um percurso profissional cedo, não é? Com condições muito diferentes daquelas que existem agora para quem está a começar. De que forma é que isto tudo depois te marcou para tu alinhavares o teu percurso, não é? Porque vens desta vertente mais plástica, entre aspas, não é? E os teus trabalhos estão marcados não só por aquilo que estás a falar do teatro, havia mais, não teatral, mas a parte da presença do texto, falas do espaço, então há todo um cuidado cenográfico. Como é que estas coisas todas depois vão delineando ou não aquilo que pode ser, ou vir a ser mais tarde, aquilo que está aqui presente à nossa frente? Então, eu acho que começo cedo a trabalhar. Exato. Isso sim. Agora, cedo, um percurso artístico como criador, isso não considero que tenha começado cedo, propriamente. Acho que há pessoas que começam atualmente muito mais cedo. E eu acho que começo até bastante tarde. Isso a construir um percurso artístico. Agora, profissionalmente, eu este ano celebro 20 anos como criador de criar espetáculos, não é a ter começado a fazer teatro ou a fazer dança. Portanto, isso são bastantes mais. Ou melhor, são 9 mais. E começo a trabalhar em diferentes coisas também. Portanto, eu tenho uma necessidade que é, eu venho de uma família que não é propriamente abastada e, portanto, se decido estudar, eu tenho que colaborar financeiramente para que isso aconteça também. Muito até a partir do momento que eu decido, ok, eu vou parar este ano porque eu arranjei um trabalho no Teatro Nacional e quero fazer, e vou deixar a pintura para trás. E aqui desaba tudo a dizer, não, mas então a faculdade é que era a prioridade, claro. E agora é que é o teatro, achava que o teatro era um part-time, portanto... E aí houve uma mudança mesmo com os meus pais, que é, então, se tu queres estudar teatro, ou queres dar privilégio ao teatro neste momento, tu é que vais estar por tua conta. Portanto, eu tive que encontrar formas de ganhar dinheiro, de me sustentar. E isso... a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Isso tive sempre muita sorte, porque tive uma companhia de teatro de rua e dessa forma também consegui desenvolver uma série de capacidades super importantes para um intérprete e em que consegui fazer também bastante dinheiro.
e dessa forma consegui ter recursos para ir fazer Erasmus durante meio ano para a Inglaterra. Portanto, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Nesse sentido, muito ligado sempre à área, felizmente, à área artística, mas tive essa necessidade de trabalhar. Agora, como criador, sinto que não começa assim tão cedo. Sim. E acho que também há uma coisa que é, curiosamente, por exemplo, quando eu termino o ballet teatro, muitos dos meus colegas conseguem logo emprego e começam a trabalhar em companhias, a fazerem projetos. E apesar de ter essa experiência no Teatro Nacional, depois, como quero terminar as Belas Artes, portanto não tenho tanta disponibilidade, e acabo de ficar ali num não lugar, propriamente porque não estava tão disponível, e pronto, e também havia outras solicitações de outras pessoas, não era uma escolha. E fez com que, de certa forma, eu fosse desenvolvendo também outras capacidades, que é, ok, então vou continuar a estudar, vou continuar a fazer workshops, vou continuar a fazer formação, e isso faz com que eu termine depois as Belas Artes, decida estudar o Fórum de Dança, Coreografia, decida fazer a École de Maître a seguir, ou antes disso ainda fazer um curso de encenação na Gulbenkian. Portanto, há uma série de coisas que me levam a procurar, já que ninguém trabalha comigo, então vou eu trabalhar comigo. Portanto, vou eu criar as condições para eu desenvolver o meu próprio trabalho. E isso também foi uma forma que me fez começar a produzir as minhas coisas desde muito novo, de certa forma, a criar as condições, não a produzir trabalho, que eu sinto que atualmente até há pessoas mais novas que começam a fazer as suas próprias criações. Eu acho que eu tinha 24, quase a fazer 25, portanto não era propriamente um teenager. Sim, claro. Sim, mas não és um teenager, mas eu acho muito correto a forma como diferencias quando se começa a trabalhar e quando se começa a fazer percurso de criação ou como criador, não é? Acho que é importante, ou seja, é importante também definir certas coisas, não é? E comparando com o agora, porque fala-me dessa importância, ou se achas que há uma diferença muito grande, ou se há importância nesse aspecto. É curioso que eu ia interromper-te porque, claro que aquilo que quando eu começo como criador, eu tenho 24 anos para trás de experiência, portanto eu só produzo aquilo que começo a produzir porque tive a experiência que tive anteriormente em diferentes áreas, em diferentes domínios, e que também me foram dando ferramentas para depois lidar com uma série de coisas. Portanto, sem dúvida, esse percurso está todo lá. Até que há coisas que se tocam muito na composição, na forma de criar. Portanto, eu encontro-me aí, esse ter começado a trabalhar, acho que tem mais a ver de estás ao serviço dos outros também. Quando tu és criador, és tu que tens o domínio sobre a situação. A decisão é tua. Criar também é muito decidir, é tomar decisões. Portanto, aí posso dizer que é a grande diferença entre uma coisa e outra, que é o momento em que sou eu que começo a tomar as decisões e estou por mim. Pronto. E como é que tu absorves essas decisões? Ou seja, falaste do Fórum de Dança, falaste da École de Maître, falaste do Erasmus. O que é que recolheste dessas diferentes experiências? Ou quando olhando para trás, consegues ver, ok, aquele momento ali, ou aquela experiência marcou isto? Ou não, de todo? Eu acho que é difícil diferenciar dessa forma, porque acho que as coisas vejo muito mais como uma questão de acumulação, em que tu aprendes umas coisas, depois quando vais voltar a fazer um exercício, já o experienciaste antes, já o fizeste, portanto já o fazes de forma diferente, ou fazes um outro exercício que te remete a uma coisa que já tenhas feito. Portanto, é sempre um lado de acumulação. E não vejo propriamente, aqui aprendi, acho que a coisa vai se sempre transformando, mesmo nos dias de hoje, eu não estando propriamente a receber formação direta, cada vez que faço um novo projeto, há sempre uma troca muito grande de experiências com os intérpretes, colaboradores com quem eu faço. E há sempre uma nova descoberta, e há coisas que eu trago de trás, e há coisas que descubro naquele processo. E todas essas experiências de formação também foram dessa forma. Eu já vinha com um corpo, já vinha com algum conhecimento, e de repente vai-se construindo mais camadas em cima desse corpo.
Portanto, vais e depois vais para a próxima e vais, agora eu poder dizer, aqui vesti isto ou aqui recebi isto, são coisas diferentes. Claro que o contacto com a dança no Fórum Dança é muito forte, não é? Portanto, é o primeiro contacto assim direto com a construção em dança e com este corpo que não era formatado, portanto, que não tinha um estudo de dança desde da infância, portanto, há esse embate e posso dizer que isso foi muito forte, porque inicialmente eu achava que nunca ia ser intérprete, portanto, que ia ser, eu inscrevi-me ali para ser criador, queria ser coreógrafo, porque não tinha estudado propriamente dança nem balé, portanto, não tinha esse conhecimento e de repente há esse embate, dizer, ok, tu tens esse corpo, podes fazer outras coisas, tens outra identidade, tens outro conhecimento, é possível na mesma, os caminhos não são todos iguais, e isso para mim foi muito forte no Fórum Dança, assim como é muito forte depois no curso de encenação da Gulbenkian, este cruzamento com o devising e a construção de um espetáculo a partir de coisas que não sejam um texto teatral ou em colaboração com uma equipa. A École de Maître é sem dúvida um conhecimento enorme de outras realidades. Tu estás não só com o criador que te está a dirigir, mas também com a equipa com quem tu estás. Portanto, éramos 3 pessoas de 5 países, portanto conhecemos muita gente, conheces outras línguas, outras realidades. Eu comecei a aprender a falar francês exatamente com essa experiência. Portanto, às vezes há pequenas coisas que parece que não nos levam a lado nenhum, mas que vão sendo conhecimentos que vamos adquirindo e que vamos usando, e quando voltamos a ele já temos outro conhecimento, outra visão. Portanto, é difícil, ou melhor, é difícil, eu consigo, acabei de os enunciar, podia dizer muitos outros. Isso não acabou aqui, portanto, esta procura da formação fez que ainda há pouquíssimo tempo, em 2017, eu fui fazer o Impulse Dance como Dance Weber, portanto, em que de repente eu tenho 39 anos e decido, não, eu quero estudar, eu quero ir trabalhar, eu quero experienciar, porque estou farto de chegar a um estúdio e ser sempre eu a propor, ser sempre eu a dizer o que é que vamos fazer. E quero ser dirigido. E isso também foi muito interessante. Portanto, de repente, voltas a estar num outro circuito, conheces muitíssimas pessoas. Portanto, eu tive sempre, ou ainda continuo a ter esta vontade de aprender e de ir construindo camadas e, de certa forma, também ir renovando a tua forma de pensar. Tento-me ir provocando nesse sentido também, de não repetir formas de fazer. Mas sem dúvida que uma coisa leva à outra, vais pensando, a vida vai-te dirigindo. E nessa direção que falas, ou seja, é incontornável falar das tuas primeiras peças ou das peças que se tornam emblemáticas ou marcantes para aqueles que vão ver os teus trabalhos. A primeira vez que eu te encontro é num laboratório, mais tarde aparece Nada Aqui, ou seja, eu gosto também às vezes de dar uma volta à cronologia e as coisas não são lineares, podemos andar para trás e para a frente, não é? Mas sim, lembro-me do laboratório, obviamente, e depois, claramente, temos manual de instruções, vice-versa, e todas as outras mais, entre estas que enunciei. Qual é para ti, se calhar, ou não, eu gosto de dar essa via de dúvida, o teu primeiro trabalho como criador? Ou seja, e que tu vês assim, ok, eu estou aqui, vou experimentar, lembro da questão do laboratório, estás a experimentar, estás sempre nessa busca, e aquilo que falas agora da constante busca pela formação. Fala-nos um pouco desse início do percurso, talvez. Então, o primeiro trabalho é um trabalho chamado Puzzle, que eu criei em 2003 para um extinto festival no Porto chamado Festival da Fábrica. Exatamente. Convite do Alberto Magno, que era o diretor do Festival da Fábrica, e que surge porque o Alberto foi ver uma apresentação dos exercícios do Fórum Dança e vê a minha proposta e me provoca a desenvolver um trabalho para ser apresentado no Festival da Fábrica. Esse foi o primeiro do trabalho. Depois, no mesmo ano, faço um trabalho para o NEC chamado Voz Off. Tinha a ver com uma ideia de site specific, em que éramos vários criadores, foi em torno do planetário do Porto. Portanto, escolhemos um espaço e desenvolvíamos uma temática. Éramos coordenados pelo João Clássico Azevedo, portanto, esses são os primeiros trabalhos, vamos dizer, é a partir daí que eu considero isto são os meus primeiros trabalhos. Antes disso, eu fiz algumas
criações ou projetos no contexto académico e escolar, mas esse eu nunca incluo na lista de projetos meus, ah, no sentido de projetos de autoria em nome próprio, se posso dizer assim. Isto porque cada vez que eu trabalho num contexto académico eu não escolho aquelas pessoas, portanto eu tenho que trabalhar naquele contexto. Claro que podem dizer, também és provocado a fazer convites para fazeres com esta música, pronto. Mas acho que são contextos muito distintos. Portanto, antes de 2013 eu tenho outros trabalhos que fui fazendo, não muitos, mas ainda fiz algumas coisas, nomeadamente eu dava aulas no Espaço T, portanto, que é uma associação que trabalha com várias APP-ACDMs, eu trabalhava na APP-ACDM da Trofa, portanto, em que trabalhei com pessoas com trissomia 21 e outras patologias, e em que fiz vários espetáculos com eles, que eram apresentados num festival que se chamava Corpo e Vento, organizado pelo Espaço T. Portanto, e esses até foram os primeiros trabalhos que eu fiz, mas não considero como o início da criação. Acho que o Puzzle em 2003 no Festival da Fábrica é sem dúvida a minha primeira criação. E quais são, ou melhor, onde é que tu sentes que há um ponto de viragem? Ou seja, tu estás sempre, ou seja, acabas por fazer o teu caminho, não é? Ou seja, vou ter que lutar e fazer o meu percurso e montar as minhas próprias estruturas para que possa produzir, não é? E onde é que tu te deparas com o Vítor Hugo assim, ok, estou a ter mais e mais, se calhar, formas de poder concretizar o que quero produzir? Ao fim de bastante tempo. Portanto, é um percurso que eu considero até bastante longo, atendendo também à velocidade dos dias de hoje, que é um bocadinho distinta. Também o tempo era outro mesmo, a forma de comunicação era outra, mandávamos tudo por fax ou por carta e demorava não sei quantos dias a chegar e até lerem, e até responderem de volta. Portanto, isto Depois fazia que as telefonavas coisas, a seguir, não é? saber se recebeu, se não. Portanto, agora não é como um e-mail e passar no dia seguinte já estamos a perguntar se recebeu outra vez e queremos a resposta. Portanto, havia um outro tempo, mas sensivelmente eu acho que o facto de... Há vários momentos que eu posso assinalar. Há um momento em que eu sou escolhido pelo NEC no projeto Interfaces para fazer a produção do ano seguinte, que foi a primeira vez que fiz uma produção de uma noite inteira, que é quando faço o espetáculo fotomontagem, porque até aí eram formatos curtos, não de noite inteira, portanto, isso em 2006, se a memória não me falha, exato, é. Portanto, há aí um grande momento. Acho que depois há um momento a seguir também em que eu sou convidado pela Companhia Instável para dirigir uma peça e em que faço audições, portanto há todo um processo já de quase, tipo, afinal eu sou coreógrafo, porque eu digo que me tornei numa coisa, não foi uma opção, eu não digo que queria ser coreógrafo, portanto eu tornei-me coreógrafo a certa altura. Portanto, acho que aí também há um grande momento de viragem. Podia dizer, a seguir, com o reconhecimento através do A Ballet Story, como a peça do ano, portanto, isso também trouxe grande visibilidade. Portanto, eu fui tendo alguns momentos, acho que até aí, pois acho que aí há um momento não é de aceitação, mas são passados 10 anos, quase, portanto, de ter começado. Por isso é que digo que é um percurso ainda longo, não é uma coisa que diga foi em 2 anos eu fiz a primeira peça e a coisa aconteceu. Mas durante esses 10 anos também fiz muita coisa. Eu fui assistente do Nuno Cardoso durante 10 anos, de 2004 a 2014, que coincide também com um bocadinho com esse percurso, porque a seguir eu deixo de ser assistente do Nuno Cardoso, não é por deixar de ter identificação artística com ele, mas é porque já não tinha tempo mesmo. E aí é quando crias a tua estrutura, ou a tua estrutura avança mesmo e procuras financiamento a tempo inteiro, portanto as coisas começam a crescer de uma outra maneira. Mas houve um longo caminho de cartas e telefonemas e envio de dossiês e DVDs e essas coisas todas. Quando falas de estrutura, falas já de nome próprio? Sim.
que é uma estrutura que existe já, na realidade, a nome próprio existe desde 2000. O que acontece é que era primeiro tinha um outro nome, uma outra designação, e era uma outra companhia que eu tinha formado, mais ligada às artes de rua. E depois, a certa altura comecei a ter necessidade de ter uma estrutura para me produzir, porque fui produzido durante muito tempo ainda pelo núcleo de experimentação coreográfica. E a certa altura o volume de trabalho era grande, portanto exigia mesmo que eu tivesse uma estrutura a trabalhar só para mim, e é quando eu decido resgatar de alguma forma a nome próprio. Isso acontece em 2010, portanto começa a ter uma atividade outra vez muito intensa. Eu podia ter criado uma estrutura nova, na altura não quis, porque já tinha aquela, portanto porque resolvi mudar o nome para se adequar mais aos objetivos Claro, agora sim. da nova. E o que é que quer dizer nome próprio? Quer dizer exatamente isso, que é nome próprio. Eu não queria ter uma estrutura com o meu nome, portanto não queria Vítor Hugo Pontes Companhia ou o que quer que seja. Portanto queria muito mais ter uma plataforma que pudesse servir o meu trabalho, produzir-me, mas que a longo prazo pudesse também produzir outros criadores. Isso aconteceria naturalmente porque estás em nome próprio do Vítor Hugo ou estás em nome próprio da Ana, portanto aí a nome próprio pode funcionar com diferentes criadores. Não temos tido essa capacidade porque o volume de trabalho é muito exigente para a estrutura que temos. Tenho abraçado até mais outros artistas noutras áreas, nomeadamente do cinema, em cada projeto tenho convidado um realizador para fazer um documentário que acompanha o projeto, e aí acompanhamos durante esse período de produção desse trabalho. Estamos a acompanhar outros criadores noutra área, que não a área da dança, porque na área da dança ou das artes de espetáculo, pronto, é mais difícil, as necessidades são outras também, e é mais difícil atualmente. Não quer dizer que no futuro eu gostava muito de ter outras pessoas associadas ao projeto e que a nome próprio não me produzisse só a mim. E falando de outras pessoas associadas ao projeto, que irão surgir no futuro, certamente como tu procuras, ao longo deste tempo todo, falavas um pouco do Ballet Story, eu falava de outras peças, não podemos também não mencionar o Margem, ou o Zoo, ou dentro destas peças todas, e mesmo as tuas depois colaborações com outras companhias, tu vais montando, de certa forma, uma companhia ou uma família de colaboradores, não é? Que vão te acompanhando. Fala-me um pouco dessa construção, desse diálogo que é importante também para consolidar ou não o teu trabalho. É muito importante. Ainda bem que tocas nesse ponto, porque para mim é mesmo muito importante, porque o meu trabalho não se faz sozinho, mesmo. Faz-se com um grupo de colaboradores que têm sido mais ou menos assíduos, depende, vou variando, não são sempre as mesmas pessoas. Na luz é sempre a Vilma, porque é a pessoa que faz parte da nome próprio comigo, portanto faz parte da direção. E não é só por isso, mas está lá desde o início. Não quer dizer que já houve algumas exceções, mas à partida existe esta colaboração, porque existe também muito entendimento artístico entre os dois. Construímos-nos juntos, de certa forma. Depois há outros colaboradores, o Fernando Ribeiro, que chega um bocadinho mais tarde, de alguma forma, mas apesar de eu já trabalhar com ele quando era assistente do Nuno Cardoso, portanto a nossa cumplicidade começa desde muito cedo. Na música vou tendo diferentes colaborações, portanto tive um período em que trabalhei muito com o Rui Lima e o Sérgio Martins, já fiz vários projetos com o Extra da Shine, portanto já vamos no quarto projeto, com a Joana Gama e o Luís Fernandes também, portanto vou tendo algumas colaborações. Depois também depende muito daquilo que eu quero fazer, e a música para mim é um elemento que me ajuda a mudar o próprio registro, a dinâmica daquilo que quero fazer, da proposta que tenho em mente. E depois há os colaboradores de produção, que são extremamente importantes. Portanto, a Joana Ventura,
que estava comigo já no núcleo de experimentação coreográfica e vem para a nome próprio e assume a direção de produção. E normalmente temos tendência a falar só dos artísticos e esquecemos desta área que é tão importante mesmo, porque isto tudo que eu estava a falar de produção também só existe porque existe essa colaboração. E depois, mais recentemente, a Mariana Lourenço, que já está connosco há algum tempo, e atualmente também a Inês Guedes Pereira, que são as 3 produtoras que a nome próprio tem. E depois há um sem número de bailarinos, e posso dizer já sem número, porque já são muitos com quem eu trabalhei. Não são, e também já são muitos os recorrentes de alguma forma, porque se formos ver, eu se for a contabilizar, eu já fiz cerca de 40 criações, e não estou a falar de eventos ou happenings, Não. criações mesmo. Sim. Portanto, e trabalhei sempre com elencos bastante grandes. Portanto, fui conhecendo muita gente, felizmente fui-me cruzando com muita gente, e depois há outros que ficam. Eu não posso deixar de nomear o Walter Fernandes, que é uma pessoa que encontro em 2011, quando faço a audição para o Fuga Sem Fim, da Companhia Instável, e que vamos mantendo regularidade até aos dias de hoje. Não quer dizer que seja em todos os projetos, mas vamos, sem dúvida, colaborando muito regularmente. Pronto. Mas há outros. Durante um tempo também bastante intenso, o Marcos da Silva Ferreira colaborou comigo, portanto estivemos desde a mesma audição de 2011 até 2016, durante cerca de 5 anos colaboramos juntos. Ele chegou a ser meu assistente também, porque havia entendimento artístico. Mas depois podia nomear muitas outras pessoas, a Daniela Cruz, a Ângela Dias Quintela, mais recentemente o Dinis Santos, ou Duarte, atualmente, o Dinis Duarte, o Paulo Mota. Portanto, há várias pessoas que têm sido recorrentes, e é horrível estar a dizer estes nomes que posso me esquecer de alguém. Sim. Num período inicial, não posso deixar de mencionar já agora a Joana Antunes, e a Elizabeth Magalhães e a Vera Santos, que tiveram muito comigo, assim como a Joana Castro. Acho que estou a mencionar aqueles que foram repetentes quase, mais que uma vez, e não me esquecendo de todos os outros que trabalharam comigo e que eu gosto muito. Como é que é dizer? Portanto, essas pessoas todas que nomeaste e todas as outras que ficaram por nomear, mas elas sabem, sim, sabem espero que saibam. Sim. Há uma relação que vai acontecendo, um pouco que orgânica ou não, tu dirás, também com a tua metodologia. Há bocado falavas que, sim, tu trabalhaste e trabalhas com grupos bastante grandes, vais conhecendo também a malha dos novos intérpretes que vão aparecendo. Como é que isso depois relaciona-se realmente com a tua construção das tuas metodologias que vais trazendo para os teus trabalhos? Como é que isso dialoga, de certa forma? Eu, para cada projeto que faço, tento encontrar as pessoas que eu acho que se encaixam melhor naquele projeto. E por isso é que não trabalho sempre com as mesmas pessoas, porque acho que, dependendo do projeto que quero fazer, há pessoas que servem a esse projeto e há pessoas que eu acho que não se encaixam tão bem. E tento encontrar as pessoas que eu acho que podem servir melhor essa ideia, esse conceito. Nomeadamente quando quero trabalhar com adolescentes, portanto eu vou buscar mesmo adolescentes. Quando quero trabalhar com pessoas mais velhas, vou buscar pessoas mais velhas. Portanto, não trabalho no lado da ficção ou da representação de que eu agora vou fazer um personagem de que sou mais velho ou que sou uma criança. Portanto, esse tipo de estética não funciona comigo. Portanto, eu tento encontrar pessoas que se encaixem naquilo que eu quero, ou pessoas com mais experiência, com menos experiência, porque me interessa corpos mais pujantes, ou interessa-me trabalhar as danças urbanas e na altura conhecia-se muito pouco, portanto fui buscar pessoas das danças urbanas. Portanto, eu fui tentando encontrar pessoas que servissem o propósito que eu quero. Há pessoas que são muito mais plásticas e podem servir várias ideias, há outras menos. Pronto, não quer dizer que sejam menos interessantes. Dá-me menos opções, de alguma forma. Pronto. Portanto, depois o próprio processo
elas acabam por me influenciar muito, por muito que elas achem que às vezes já me deram tudo. Foi muito curioso, eu para o último espetáculo que fiz, a última criação, a mais recente, o Banto, fiz audição. E não escolhi nenhum intérprete, portanto não havia nenhum, eu não tinha ninguém selecionado à partida e queria escolher toda a gente em audição. Fiz uma audição em Maputo, em Moçambique, escolhi lá 3 intérpretes e depois fiz cá em Portugal, porque o projeto fala exatamente desse encontro. E eu tinha intérpretes que colaboram comigo e que me diziam, eu quero ir fazer audição. Aí eu, pronto, vai fazer audição porque eu não vou escolher, não vou escolher ninguém. Sim. E o Dinis Duarte foi fazer audição e ele diz que, por exemplo, no dia antes da audição estava extremamente nervoso porque não sabia o que é que ia fazer para me surpreender. Porque achava que já tinha feito tudo, Exato. Que eu já o tinha visto a fazer de tudo. Tipo, ele já me conhece muito bem, portanto, se ele quisesse trabalhar comigo, já me tinha escolhido. O que é que eu vou lá surpreendê-lo? E às vezes é uma ideia errada, porque nunca nos conhecemos totalmente. E dependendo do contexto em que estamos, dependendo das propostas também que são a ser colocadas, e eu faço trabalhos muito distintos. Sim. Depois tu respondes de uma outra forma e vais-me sempre surpreendendo. Quando as pessoas provavelmente deixarem de me surpreender, provavelmente deixarei de trabalhar com elas. Porque isso passa a ser muito aborrecido, provavelmente. Claro. Portanto, enquanto isso se mantém e eu continuar a ser surpreendido e eu tentar surpreendê-los, porque é dos dois lados, né? Porque como é que quando estás a trabalhar com pessoas que já te conhecem muito bem, também que já fizeram uma série de experiências, já passamos por tanta coisa, Sim. que a certa altura o que é que eu lhes vou dar de novo? Que proposta é que eu os vou desafiar? Porque eu também não quero fazer a mesma coisa, nem quero pô-los a fazer a mesma coisa. Exato. E acho que felizmente tenho conseguido, ou acho que tenho conseguido. E falando em conseguir e surpresas, ou não, porque, ou seja, vais construindo um corpo de trabalho e vais fazendo projetos bastante diferentes esteticamente, mas sempre com uma linha que é reconhecida como o teu trabalho, não é, Vítor Hugo? Portanto, há um reconhecimento do teu trabalho, não é? Há prémios, há chamadas para coproduções, Como é que foste lidando com essa evolução, com a circulação, com essa requisição de mais trabalho, porque também é diverso, ou seja, podemos até mesmo falar a forma como tu és tão próximo com, sei lá, com os clãs, e aquela peça depois também foi apresentada cá no Porto, ou seja, tu vais tocando em várias áreas, não é? Como é que lidas com isto de dizer, é o Vítor Hugo Pontes? Ou como é que foste lidando? Sim, isso. Eu acho que existe uma identidade. Portanto, acho que tocaste em coisas distintas. Uma é a identidade artística. Eu acho que existe identidade. As pessoas conseguem ver um trabalho meu e dizer isto é Vítor Hugo, independentemente se tem uma componente mais de texto, mais de música, mais coreográfica. Portanto, acho que de certa forma, eu consigo ter uma linguagem e uma identidade naquilo que produzo que seja reconhecida pelos outros. Tanto que depois há outros que agora dizem, fui ver, fez-me lembrar aquilo que tu fizeste, ou pronto. Portanto, acho que ou acho que tem a ver contigo, ou já tive outros bailarinos, por exemplo, que trabalham comigo, e a certa altura vem um projeto e enviam-me a dizer assim, olha, vi isto e parecia que era teu, achei que até era teu. E são de outros criadores, portanto, no sentido que existe uma identidade, não é única, no sentido que todos temos pontos de comum com outras pessoas, porque agora parecia que me estava a contradizer. Portanto, essa parte eu acho que consigo, eu próprio consigo identificar no meu trabalho, essa identidade. Depois, o reconhecimento por parte dos pares e das outras estruturas produtoras também, acho que isso vem muito da capacidade de resposta aos desafios que me foram lançados e a forma como é que eu os respondi. E isso fez com que, de certa forma, também a seguir me fossem propostos novos desafios, se ele é capaz de trabalhar neste contexto, se ele é trabalhar neste contexto. Portanto, vou desafiá-lo a fazer isto. Às vezes também tentam criar um bocadinho de rótulos, que é tipo, trabalhaste com pessoas desfavorecidas neste contexto agora, ou abordaste esta temática, agora vou-te dar um projeto, quero que faças isto, que também é muito parecido. Às vezes faz-me lembrar aquele erro que, e agora estamos na época de Natal, é um parênteses,
em que queremos oferecer uma prenda a alguém e oferecemos exatamente a mesma coisa que a vimos vestida, ou porque achamos, eu vi, achava que tu tens um, não tens? Pois, tenho um, não preciso de 10, porque já tenho um. Portanto, aqui às vezes nos projetos é um bocadinho isso, tipo, já fiz, não me interessa estar a fazer agora tipo fábrica a reproduzir sempre a mesma temática ou fazer a mesma coisa. Mas eu acho que também tem a ver, voltando, acho que tem a ver com essa minha capacidade de resposta aos mais diversos desafios, desde trabalhar com pessoas, a Companhia Nacional de Bailado, com bailarinos extremamente técnicos e com uma grande capacidade física mesmo, e um grande ensemble, a pessoas sem experiência nenhuma, a projetos com comunidade, a projetos de inclusão, a projetos de intervenção social, portanto, acho que já fui a várias áreas na música. Sim. Quando referes os clãs surgem também em 2004, portanto trabalho com os clãs há 19 anos, e surgem porque eu tinha que produzir trabalho, portanto, e trabalhava em várias coisas, e quando começo a trabalhar com os clãs, eu começo a trabalhar com eles como cenógrafo, porque como tinha acabado as Belas Artes, ainda estava ali num período muito de indecisão do que é que eu era, tipo, era artista plástico, fazia figurinos, fazia cenografias, fazia o que aparecia e que era preciso fazer. E quando começo a trabalhar com eles é como cenógrafo. Eles durante muito tempo achavam que eu era cenógrafo, até perceberem que eu tinha uma atividade paralela nas artes performativas, e aí começarmos ainda a alinhar mais as nossas agulhas, e é um diálogo que vem até aos dias de hoje e com quem eu gosto muito, muito de trabalhar e de colaborar. Mas felizmente fui colaborando com pessoas muito, muito boas que me acrescentaram muito também nesta diversidade de propostas que eu fui fazendo e tendo, portanto acho que foi isso tudo também, é somatório e há uma capacidade de trabalho e de produzir. Houve um momento que as pessoas diziam, tu produzes muito, fazes muito, e eu questionava-me, mas porquê é que me estão sempre a dizer que eu faço muito, que eu estou a produzir muito? E quando pensava, dizia, mas eu tirei 2 cursos ao mesmo tempo. Portanto, isto não é uma coisa que eu decidi agora que vou trabalhar muito. Eu sempre trabalhei muito. Atualmente até penso já um bocadinho o contrário, que eu quero fazer menos, muito menos. E quero ter mais tempo para as coisas, porque sinto também que está tudo a passar muito, muito depressa. Dizendo que passaram 20 anos, há toda uma nova geração, e eu trabalhando com bailarinos bastante novos nas minhas produções e conhecendo muitos bailarinos, há bailarinos que nasceram muito depois de eu já ter feito a minha primeira peça, portanto, já quero dizer algumas coisas. E falando dessa capacidade de trabalho, diz-me uma coisa, capacidade de trabalho tem a ver com o quê? Com o teu desejo de criar, de fazer, de conhecer, de ir para a frente, ou tem a ver com, ao mesmo tempo, falavas de ter que ter mais que uma coisa ao mesmo tempo? Porque às vezes é lido como, estás envolvido em vários projetos, e às vezes vem mais de uma necessidade de ter que agarrar várias coisas. Vem de uma necessidade, não de agarrar várias coisas, mas não de uma necessidade, mas de uma dificuldade muito grande de dizer não. Isto é um grande problema, porque a certa altura começas a ter muitas solicitações e começas a ter um problema que é dizer não consigo, pronto. Ou achas sempre que consegues incluir mais uma coisa, consegues fazer mais uma coisa. E claro, isto depois vai-se alargando de alguma forma, porque vais produzindo o trabalho, ele vai sendo mais visto em diferentes áreas, depois as pessoas vêm e convocam-te para fazeres a cenografia, convocam-te para fazer os figurinos, convocam-te para fazeres a assistência, ou querem que faças. Portanto, trabalhas em diferentes coisas, vais conhecendo muitas pessoas diversas, e isso faz com que, fazendo bem o teu trabalho, há um amigo meu que diz, sou caro, mas aquilo que faço bem. Eu não posso afirmar a mesma coisa da primeira parte, mas acho que aquilo que faço bem, ou tento fazer muito bem. E atualmente começo a dizer, ou já consigo dizer que não, porque sinto que se for fazer já não vou fazer tão bem quanto aquilo que eu achava que conseguiria fazer. Poderei dar uma resposta, mas não vai ser, será satisfatória, mas não estará num nível
que eu considero do bom, pronto, e eu gosto de trabalhar para aí, pelo menos para mim. Sim, Trabalho essencialmente para mim, para eu me sentir realizado e contente com aquilo que faço. E depois também sou muito perfeccionista no que faço, muito exigente, às vezes sou um bocado chato, porque sou mesmo muito exigente com pequenos detalhes, coisas que às vezes as pessoas não reparam nisso e eu reparo e aquilo atrapalha-me bastante. compreendo. E podia ser tudo muito mais fácil, mas não, pronto, também. E por isso é que me leva agora a conseguir dizer que não, mas a grande dificuldade, ou isso surge de uma grande dificuldade em dizer que não. E que às vezes é visto pelas outras pessoas como, porque não quer trabalhar comigo, não quer fazer isto. E não tem mesmo, eu agora tento explicar mesmo, pronto, de alguma forma, que não dá mesmo, porque depois tem a ver com a tua saúde e como é que tu estás e o que é que tu fazes, pronto. E nós não somos feitos... Máquinas, não é? Exatamente. E a saúde é super importante, não é? E este percurso que aqui traçamos um pouco e que falaste, é que foste abrindo um bocado daquilo de que isso tudo é feito, desses inícios, dá-te uma experiência depois para poder também olhar para ti mesmo, não é? E isso dá-te alguma distância. E falando em distância, e há bocado falando em inícios de coisas, e o tempo voa e corre. Para quem está a pensar começar a fazer alguma coisa ligado a esta área, onde estamos, não é? À cultura e às artes, ou seguir um percurso de teatro, seguir um percurso de dança, hum, porque ainda falavas há pouco, ou enviam-te coisas, olha, tu pensares, ou que enviam-te coisas que pareciam as tuas ou que estão ligadas às tuas, mas a tua relação também com uma geração que é diferente da nossa, não é? Hum, julgo que se calhar também devem recorrer a ti a perguntar conselhos, a ter assim algumas diretrizes para o futuro. O que é que dirias a quem está a começar neste momento ou está a pensar começar, fazer alguma coisa, um percurso nesta área? Felizmente não tenho muita gente a perguntar-me isso. Não, convivo diariamente quase com muita gente que deve pensar isso, mas que felizmente não verbaliza e não me pergunta, e eu acho que vai-se fazendo na medida em que se vais a workshops, vais a aulas, se te envolves em projetos, já estás a fazer um caminho, já estás a fazer para que isso aconteça. Uhum. Ahm, Acho que não é um caminho fácil, mas não há caminhos fáceis. Portanto, acho que não existe resposta. Portanto, há muitas variantes, há muitos fatores que podem variar. O que eu acho que é essencial é trabalho. Se tu não tiveres trabalho, não vais conseguir resultados. Portanto, tens mesmo que te empenhar naquilo que estás a fazer. Não quer dizer só que isso chegue, mesmo. Mas sem trabalho, acho que não há resultados mesmo. Tens mesmo. E, hum, e às vezes eu sinto que numa nova geração acham que as coisas podiam ser mais facilitadas ou estavam à espera que fossem mais facilitadas. E esquecem-se que é preciso esse trabalho. Como eu dizia, eu tive esse trabalho quase durante 9 anos Sim. ali, a insistir, a não desistir, a receber respostas menos positivas e ok, agora foi não, para a próxima pode ser que sim. E a tentares, pronto. Claro que se tiveres sempre respostas negativas durante muito tempo, não sei se vais conseguir ter a mesma capacidade de resistência e de resiliência, mas eu acho que sem dúvida é trabalho. É trabalho e investimento, neste sentido de eu invisto mesmo naquilo que eu quero mesmo isto fazer. Portanto, quando existe essa dedicação também nesse trabalho, eu acho que Certo. acabas por ter frutos, vais ter porque vai-te levar a uma insistência, vai-te levar a uma procura, vai-te levar porque queres mesmo. E quando queres mesmo, acho que a coisa vai ter que acontecer. Sim. Pronto. Mas sem dúvida é muito trabalho. E neste momento estavas a dizer há pouco que estás, não é tentar parar, mas menos, eh, mais menos do que menos mais, não é? E o que é que estás a tentar
pensar para o futuro. O que é que vais fazer neste momento? Estás envolvido em alguma coisa? O que é que projetas nos próximos tempos? Sim, tenho vários projetos. Isto, na realidade, nós estamos sempre a trabalhar para os 2 anos à frente. Nunca estás a trabalhar para o agora. Estás a trabalhar agora e para 2 anos à frente. Ou estás a concretizar aquilo que imaginaste há 2 anos atrás, pelo menos. Portanto, eu tenho sempre projetos que vêm, coisas distintas. Estou numa fase de finalização de projetos, portanto, eu estreiei a criação O Banto no Teatro Nacional em outubro, vai estar em circulação no próximo ano, portanto, vou estar muito dedicado a essa circulação. Também vou tentar, ou melhor, vamos manter outros espetáculos em circulação, portanto, os Três Irmãos mantêm-se em circulação, o Corpo Clandestino também. Haverá uma nova criação para o final do ano, portanto, só estreia daqui a um ano. Em Isso 20 haverá em 24, não é? em 24, em dezembro de 24. Portanto, estreia daqui a um ano. Mas antes disso, eu este ano estive a realizar um filme, portanto, decidi ir para uma outra área. Eu gosto de me desafiar, portanto, fui para um mídia que eu não conhecia mesmo, ou não conhecia da mesma forma, porque Sim, certo. estudei cinema, o vídeo, que era cine-vídeo, como se chamava nas Belas Artes, e estive sempre muito ligado à imagem, à fotografia, e depois de várias colaborações também decidi eu arriscar no meu próprio projeto, e estou em fase de pós-produção do filme, que deve estrear no início do próximo ano, e que é a continuidade de um trabalho que eu fiz com 4 territórios à volta de Lisboa, que é Almada, Barreiro, Moita e Lisboa, a zona de Marvila, portanto com não profissionais, e o filme é feito com não profissionais também, e foi rodado nessa região. Portanto, esse é assim o meu próximo parto. Bom, Vítor, muito obrigada. O tempo realmente foi fugaz e ficam estas duas indicações do que vem a ser o trabalho do Vítor no futuro e, sobretudo, duas palavras que é trabalho e empenho. E acho que são duas palavras que caracterizam também muito o nosso convidado de hoje. Muito obrigada e até à próxima.